Pessoal, então agora a gente tem um momento muito especial. Queria ver se a gente consegue avisar o pessoal que está lá fora, antes da gente fazer esse play nesse momento aí. E se puderem avisar só, e a gente toca aqui. Queria chamar o meu amigo também para acompanhar a divulgação desse talk, Rafael Mota, sócio da DV Box também, parceirão. Tenha bondade, meu querido. Pessoal, então a gente tem uma pessoa muito querida que nos deixou e a gente prometi em vida para ele que a gente ia guardar sempre a memória dele. Queria pedir para a House, então, trazer essa homenagem de sempre, que vai sempre ter nesse Lao Summit. Play aí, House. A advocacia digital não nasceu de uma empresa, não nasceu de uma estratégia comercial e não nasceu da vontade de uma única pessoa. Ela nasceu de um movimento espontâneo de uma nova geração de advogados que decidiu ocupar o seu espaço. Profissionais que entenderam que o direito poderia ser diferente, mais organizado, mais estratégico, mais conectado com o seu tempo. E movimentos verdadeiros não são criados, eles acontecem. E quando acontecem, eles precisam de algo que os una, precisam de ideias, precisam de propósito. E, inevitavelmente, precisam de símbolos, porque são os símbolos que dão rosto a uma causa. São eles que transformam uma ideia em memória e uma memória em legado. Na história da advocacia digital, uma dessas figuras foi Pedro Coutinho. Bom dia, começando mais um Café com Coutinho por aqui. Ô produção, faz uma gentileza pra mim. Vê se o vape tá aí do lado da cama fazendo favor. Eu chamo a produção. Casamento, gente, tem fases, né? Tem fases que a gente tá mais feliz, tem fases que a gente ama mais o marido da gente. Então assim, produção, tinha uma época que eu pedi a ajuda dela aqui nessas lives aqui do Café com Coutinho. Falava com ela assim, ô produção. Ela, oi amor. Agora eu falo com ela assim, produção, por gentileza. Precisa de tal coisa assim. Pedro não foi apenas um professor de marketing jurídico. Ele foi alguém que acreditou profundamente na transformação da advocacia. Acreditou que o conhecimento deveria circular. E hoje tem um papo bom para poder bater, principalmente para você que está começando na produção de conteúdo, para você que está ali naqueles primeiros passos, para você que não sabe como é que vai começar a produzir conteúdo jurídico, beleza? Que advogados poderiam pensar em estratégia, que o marketing poderia ser uma ferramenta legítima de crescimento e posicionamento. Não sou só eu, não é só por mim, não é sobre mim, é sobre o outro. Mais do que ensinar, Pedro inspirou advogados a estudarem mais, a construírem escritórios melhores, a acreditarem que a advocacia poderia evoluir. De coração, se você é meu aluno ou minha aluna e você não faz o que eu oriento e depois você pede para que eu veja como é que está indo o andamento do seu perfil, por que você não cresce, larga a mão. Larga a mão. Porque eu conheço a estratégia que eu tenho. Se você não segue a estratégia que eu tenho, então não tem por que como eu avaliar. Porque aí você pega uma estratégia lá da puta que pariu, mistura com o que eu tô te falando, fica com medo de fazer o que eu mando fazer, e depois você pede para eu analisar e falar assim, você tá certo, tá errado. Você já não fez o que eu falei. Quando um movimento amadurece, ele também aprende a reconhecer aqueles que ajudaram a construí-lo. E é por isso que hoje, no Lao Summit, existe um prêmio que leva o seu nome. O Prêmio de Marketing Pedro Coutinho. Uma homenagem permanente a quem ajudou a pavimentar o caminho que tantos advogados percorrem hoje. Porque ideias passam, empresas mudam, tecnologias evoluem, mas o impacto das pessoas que transformam o movimento, esse permanece. E Pedro Coutinho permanece. Eu tinha que ter trazido a Larissa, que ela ia amar isso daqui, ó. Larissa, segura em mim aqui, Larissa. Vem cá, meu amor. Vem cá, meu amor. Vamos lá. A produção tá aqui, linda, maravilhosa. Vamos produção ali atrás aí. Bora, produção. Na hora da compra, ele só fica no celular. Então, daqui a pouco eu apareço, tá? Eu que perdi o papel do estacionamento no shopping ontem. Ele tá puto, tá nem conversando comigo. Tá lá.
Ó, Larissa tá falando que os braços dela estão doendo de empurrar mala. Perrengue chique, gente. Perrengue chique você tem que gostar, tem que curtir. Delícia, empurrar mala. Tem mais coisa pra ver do que minha cara. Com certeza. Boa noite, pessoal. Então, vamos começar aqui os indicados sobre o prêmio Pedro Coutinho Marketing Jurídico Digital. Os indicados ao prêmio Melhores Escritórios Digitais de 2026, na categoria especial Prêmio Pedro Coutinho de Marketing Jurídico são Aline Bernardes, Carlos Eduardo, Rafael Gonçalves, Janaína Bastos, Thaís Inácia. Pessoal, e esse prêmio ele é muito importante e eu fico bem privilegiado de comentar isso aqui. Eu fico até um pouco nervoso, porque o Coutinho, além de ser um amigo, ser um mentor, eu acompanhei um pouco da trajetória dele no finalzinho, né? Então, infelizmente, ele deixou a gente pelo câncer. E esse prêmio, o nome dele, ele consegue tangibilizar todo o esforço de alguém que viveu o propósito de ensinar advogados, muito antes de inteligência artificial, de conseguir efetivamente a gente estar aqui hoje, né? A gente conseguir ter prêmios focando na advocacia digital. Eu estou no digital desde 2018, o Coutinho está bem antes. Então, o Edu era a minha referência disso, né? Ele começou bem antes do que a gente. E o Coutinho foi o primeiro ou o segundo grande mentor que eu tive em produção de conteúdo. E quando a gente tem um prêmio com o nome dele, depois de tudo que ele batalhou, depois de tudo aquilo que ele conseguiu transformar esse movimento da advocacia digital, é bem emocionante para mim. Olha que eu sou uma pessoa bem fria, tá? Então, queria trazer aqui o nome da pessoa, né? Que inclusive foi aluna dele também, tá? Janaína Bastos, da advocacia, vem aqui. A pergunta é, como é que fala agora? Não tem como falar, gente. O Pedro era uma pessoa muito especial. O Pedro foi meu segundo mentor de marketing jurídico. Meu primeiro mentor foi o Fernando Ricciardi, eu já falei aqui hoje. Mas o Pedro estava ali comigo todo dia, né? Naquela live do Pedro, diária. E todo dia eu aprendi um pouquinho com ele. Então, hoje eu sou a maior influência trabalhista empresarial do Brasil. Eu tenho 3,7 milhões de seguidores. E eu devo muito disso ao Pedro. A tudo que ele ensinava diariamente. A todas as vezes que ele vinha no meu stories, e às vezes me dava um puxão de orelha, falava alguma coisa, ou quando eu queria perguntar alguma coisa para ele, ele me dava vácuo no WhatsApp. Quem é amigo do Pedro sabe que ele não respondia o WhatsApp. Mas, quando falava com a gente, era 1 hora no telefone e era maravilhoso. E marketing jurídico, gente, é o único caminho possível, hoje, para a gente conseguir se diferenciar no meio da massa. Nós temos 1 milhão e tanto de advogados, né? Hoje, ativos no Brasil, e a maior parte disputa os clientes com uma grande massa de advogados e disputa meia dúzia de clientes. E eu descobri com o marketing que a gente pode pegar aquele cliente que nem faz ideia de que tem um problema, de que o problema existe, e você mostrar para ele que tem um problema, que aquele problema tem solução e que você pode ser a solução para ele, e ele ficar grato por tudo isso e ele te contrata. Olha que coisa doida. Então, eu vim de uma advocacia tradicional, na base do boca a boca. Eu fui para o digital porque eu quase quebrei pela 3ª vez. E aí eu pensei, e agora? Quem vai me indicar? Eu perdi uma rede de supermercados grande e não tinha para onde correr. Não tinha, com um menino pequeno e outro bebê no colo. E eu não tinha para quem pedir mais indicação, já que minha rede de relacionamento estava indo embora ali naquela rede de supermercados. E aí eu resolvi ir para o digital.
e saí dessa advocacia autônoma para hoje o escritório que emprega quase 50 pessoas e tem mais de 1.000 CNPJs na base, advogando só para a empresa, quando todo mundo disse que era impossível, porque eu vinha do Grajaú, em São Paulo. Então, eu devo isso ao marketing e falo disso todos os dias. Quem me segue sabe. E obrigada, Pedro Coutinho, de onde você estiver. E agora a gente vai anunciar o melhor Instagram. É isso mesmo? Agora? Melhor Instagram. Então, vamos lá. Os indicados ao prêmio Melhores Escritórios Digitais de 2026 na categoria de Melhor Instagram são Merlino Maneschi Advocacia, Rodrigues e Escola Advogados, Henriette Brigagão Advocacia, Leonardo Mourão dos Anjos, Rafael Gonçalves Advogados. E o vencedor é meu xará, Rafael Gonçalves. Trouxe os outros para não ficarem separados. Já pode pedir música. Olha, venceu o melhor Instagram. Agora tomo a liberdade aqui de dispensar os meus colaboradores dessa conquista, porque a conquista, na verdade, é de todos aqueles que enxergam nos nossos conteúdos uma possibilidade de melhorar de vida. Quem aqui está no digital sabe o quão importante, o quão especial é você receber uma mensagem de uma pessoa que acompanha os conteúdos e que teve a vida mudada. Hoje, ao chegar no Hotel Cercano, eu fui recebido com uma cartinha da colaboradora Denise, e ela disse: Rafael, no momento que eu mais precisei, no momento do meu divórcio, você foi o amparo que eu tive. Você foi a pessoa que eu pensei ali, acompanhava, e que me trouxe forças. Aqui nós mudamos vidas. Aqui todos vocês são responsáveis por mudar vidas. Como eu disse anteriormente, número de seguidores não caminha sozinho. Todos aqui são futuros gigantes. Eu já tive 100, 200, 500 seguidores, e ouso dizer, é muito mais difícil você chegar de 0 a 10 mil do que chegar de 10 a 1 milhão. Então, aqueles que hoje têm redes sociais, não desistam. Se for da vontade de vocês, utilizar isso como padrão para vocês conseguirem ali alcançar o inimaginável. Muito obrigado a todos, em especial as minhas queridas seguidoras e leitoras. Pessoal, agora a gente vai chamar o melhor Facebook. Os indicados ao prêmio Melhores Escritórios Digitais de 2026 na categoria de Melhor Facebook são Henriette Brigagão Advocacia, Josevaldo Gueiros Quetes Advocacia, Patrícia Salomão Advocacia Previdenciária, Rafael Gonçalves Advogados. E a vencedora é outra mineira, Henriette Brigagão. Ai, gente, estou emocionada. Muito obrigada. Esse troféu não é só meu. Esse troféu é dos meus mais 5 milhões de seguidores que eu tenho nas redes sociais. São as pessoas que me acompanham. Quem está na rede social hoje
sabe que não é fácil, né? Essa exposição diária, essa constância de ter que gravar conteúdo, que se a gente não postar todos os dias, a gente não consegue, né, transformar curtidas e seguidores em contratos. Não é fácil, mas vale a pena. Então, se você ainda está pensando em começar no digital, se você ainda não tem essa constância no digital, eu quero dizer para vocês, comecem, porque vale a pena, o resultado está aqui. Uhul! Agora a gente vai na indicação do melhor TikTok. Os indicados ao prêmio Melhores Escritórios Digitais de 2026 na categoria de Melhor TikTok são Janaína Bastos Advocacia e Consultoria, Larissa de Vargas Brandão, Tatiane Oliveira da Silva, Paulo Hermes, Daniel Moreno. E o melhor TikTok é Janaína Bastos. Gente, obrigada. Quantos anos tem que eu ganhei TikTok? É o 4º ano? É o 4º ano que eu ganho TikTok. E eu sou uma árdua defensora do TikTok. Estava falando com o Rafael ali agora, ele dizendo que ele tem pouco seguidor no TikTok, o pouco dele é 400 mil, viu? E eu defendo o TikTok como uma rede de boca de funil para alcance muito boa, das mais relevantes possíveis para qualquer advogado, em qualquer área. Porque a gente tem a ilusão de que no TikTok só tem criança, né? Que só tem adolescente, que só tem jovem, que só tem geração Z lá. E não é verdade. Eu fecho muitos contratos nativos, direto, com empresas, direto do TikTok. Então, o TikTok é vida. Então, quem não produz conteúdo ainda no TikTok, muda um pouquinho a chave, porque vale a pena demais. E eu quero agradecer também a todos os meus seguidores, porque são eles que fazem esse prêmio, são eles que assistem diariamente os incansáveis vídeos que eu posto todos os dias e que me trouxeram até aqui. Então, obrigada, gente. Então, pessoal, a gente vai começar um dos talks mais aguardados, que fala da questão de redes sociais. Vivemos em um país onde a percepção de justiça é distorcida. Metade da população sobrevive com até um salário mínimo. Crianças passam fome. Direitos básicos são negados silenciosamente. E, ao mesmo tempo, há quem trate como violação intolerável a demora de um prato no restaurante ou a suspensão de um benefício sazonal. A régua da indignação é desigual, a consciência jurídica é desigual, e isso não acontece por acaso. Acontece porque o acesso à informação também é desigual. Durante décadas, o direito falou difícil, falou para dentro, falou para poucos. A advocacia tradicional preservou formalidade, mas deixou um vazio de compreensão social. Quando o cidadão não entende seus direitos, ele não os reivindica, ele naturaliza abusos, ele aceita injustiças como destino. É aqui que entra a advocacia digital. O influenciador jurídico responsável não é um caçador de likes, é um formador de consciência. Ele traduz sem banalizar, simplifica sem empobrecer, alcança sem perder técnica. Ele explica ao trabalhador o que é verba rescisória, mostra à mãe solo quais são seus direitos, esclarece ao aposentado quando houve erro no cálculo, expõe práticas abusivas que antes passavam despercebidas. Muitas pessoas não lutam porque não sabem que podem lutar. Informar é empoderar, comunicar é distribuir poder, e quando o direito se comunica, o senso de justiça amadurece. Marketing jurídico digital não é vaidade, é infraestrutura democrática, é o meio pelo qual o cidadão encontra orientação, é a ponte entre o problema e a solução. Restringir excessivamente essa comunicação não protege a sociedade, silencia o acesso. Impedir o advogado de informar com clareza é manter o cidadão na ignorância jurídica, e ignorância jurídica favorece quem já tem poder. Uma sociedade menos desigual exige advogados visíveis, livres para comunicar, livres para orientar, livres para exercer plenamente sua profissão. Qualquer restrição desproporcional ao marketing jurídico digital não é apenas uma limitação
limitação profissional. É uma violência contra o cidadão desamparado. É uma barreira ao acesso à justiça. É uma afronta ao livre exercício da advocacia. Porque onde a informação circula, a desigualdade diminui. E onde o direito se comunica com responsabilidade, a democracia se fortalece. Pessoal, vamos começar o nosso talk aqui. Minha primeira pergunta vai ser para a nossa ganhadora do prêmio Pedro Coutinho, nossa amiga Janaína Bastos. Queria fazer a pergunta para ela que, se as ferramentas evoluem, o que precisa evoluir junto na postura do advogado? Eu acho que não precisa evoluir, precisa ter ética. Precisa permanecer com os preceitos éticos. A gente está vendo hoje na rede social uma série de advogados querendo lacrar a todo custo, querendo vender a todo custo, fazendo headlines assim, catastróficas, fazendo umas coisas assim do além. Todos os dias eu recebo no escritório vídeo dos meus clientes com absurdos jurídicos que os advogados muitas vezes estão trazendo. E eu acho que isso permeia muito pela ética. E acho que tem muita gente confundindo um pouco o que é o digital. Eu encaro o digital como uma forma, não só de eu divulgar o meu trabalho e eu ganhar mais cliente, mas de eu trazer cidadania para as pessoas, para ensinar as pessoas a efetivamente exercitarem os seus direitos e seus deveres. E eu acredito que o advogado, para prosperar de verdade, para construir uma carreira sólida, precisa não desenvolver, precisa preservar a ética. Perfeito. E é um ponto importante que a Janaína falou, que, se a gente for parar para pensar, nunca foi tão fácil produzir conteúdo no digital, falar de direito, mas também nunca foi tão fácil de falar coisas que não são verdadeiras, né? Então, o Rafael tinha falado no talk anterior que, se a gente não tiver responsabilidade nessa produção de conteúdo, as ferramentas estão aí, mas essa ética, essa responsabilidade precisa vir da gente, né, advogado, né? Então, isso é importante. Agora, uma pergunta para o meu xará, o Rafael. Então, o que faz um conteúdo sobre direitos realmente ajudar alguém e não apenas gerar alcance? Bom, você, professor em marketing jurídico, vai saber melhor do que eu. Inclusive, quando nos encontramos, eu falei que eu tinha uma dificuldade. Eu falei, olha, o Rafa, eu estou com uma dificuldade em sintetizar, né, o funil ali. Então, nós começamos o plantio do conteúdo no topo, passamos para o meio e vamos para o fim. Então, no meu escritório, por exemplo, eu já começo a jornada do conteúdo, não do cliente. Primeiro, fazendo com que o cliente identifique que ele tem um problema. Um exemplo aqui prático, como identificar um narcisista. Muitas vezes a mulher está dentro do próprio relacionamento e não identifica. Aí ela identificou. Aí nós vamos para o conteúdo posterior, para que ela consiga ali se enxergar, que se você divorciar, você não vai perder a guarda do seu filho. Você pode mudar de residência. São conteúdos de meio, conteúdos que demonstram ali uma solução, para só depois nós chegarmos no conteúdo fim. Eu acho que quando o conteúdo ele tem uma jornada, ou seja, você consegue demonstrar para a pessoa compreender que ela se identifica, ela passa a saber os seus direitos e, por fim, ela ganha confiança, que é o conteúdo de confiança, né? Ela ganha confiança do advogado, fica mais fácil você trazer esse conteúdo, não por engajamento, mas um conteúdo mais técnico. Ultimamente eu mudei a linha editorial dos meus conteúdos e passei a não focar tanto em engajamento. O engajamento hoje é muito fácil você ter engajamento nas redes sociais. Estou testando algo ali, comentei agora há pouco com o Luan, bobo. Apaga todos os stories, primeiro history do dia, qualquer foto, R$100 de Pix, para quem acertar o horário da postagem da foto. Alcance que era de 20 mil, alcançou 190 mil pessoas. Restabeleceu o engajamento do meu escritório. Mas esses são os clientes que convertem? Não. Mas são os clientes que, na movimentação, talvez entregam para uma pessoa que converte. Então, eu não foco mais em engajamento somente, mas em produção de conteúdos de qualidade. E sabemos que, para o cliente, a meia informação é prejudicial. Então, ele tem que saber que aquilo ali pode mudar a vida dele. E é isso que nós fazemos hoje no escritório. Não sei se talvez eu fugi um pouquinho na tangente do assunto, mas eu quis fazer um contraponto entre o quão fácil é você engajar e o quão difícil é você postar e manter um conteúdo de qualidade
dentro de um perfil jurídico, fora a responsabilidade, né? Nós lidamos com vidas. Reitero isso sempre. Não, perfeito o que você falou. Então, acho que na era que a gente está hoje, quando se fala muito de engajamento, fala muito de alcance, a gente não pode perder o principal objetivo, que é informar as pessoas no final do dia, né? Então, o alcance não pode ser só alcance, o engajamento não pode ser pelo próprio engajamento, né? Então, perfeito. E agora vou uma pergunta para minha amiga Henriette. Então, o que você percebe que mais confunde as pessoas quando o assunto é direito no ambiente digital? Rafael, eu falo que rede social não é sobre você. Rede social é sobre o outro. Rede social é a gente falar o que o outro quer ouvir, né? E hoje em dia nós estamos no digital a todo momento fazendo vídeos, fazendo conteúdos para o nosso futuro cliente. Então, às vezes, o advogado, o que acontece? Ele vai fazer um conteúdo e ele não imagina que ele tem que sentir a dor do outro. Eu sempre falo que quando a gente vai fazer um conteúdo, a gente não pode imaginar um celular. Nós não podemos enxergar uma câmera, um celular. Quando a gente vai fazer um conteúdo, a gente tem que imaginar aquela senhorinha que está lá no Nordeste, a gente tem que falar o que ela quer ouvir, tem que curar a dor dela. E o advogado, para ele fazer um conteúdo, para chegar no coração do cliente, ele tem que fazer um conteúdo que uma criança de 7 anos entenda e que um senhor de 70 anos entenda. Porque senão o conteúdo desse advogado, ele não vai converter e não vai gerar clientes. Perfeito. Aproveitando já o gancho da sua resposta, já aproveitava para fazer uma pergunta para a Janaína, a ganhadora do melhor TikTok, né? Tem do que eu vejo de outros advogados falando, pensando no geral, de que o TikTok é um conteúdo superficial. A pergunta é, como é que a gente consegue manter a profundidade, mesmo a gente fazendo um conteúdo curto? Resolvendo o problema da pessoa. O direito, nas teorias mais profundas que você puder imaginar, lembrar aí na sua cabeça, ele está resolvendo um problema. É só você falar do problema. Você consegue colocar profundidade, colocar uma teoria cascuda do direito falando português, como a Henriette falou agora, falando dos 7 aos 70 anos. E eu faço conteúdos com a maior profundidade possível. Eu discuto decisões judiciais. Meu conteúdo é cascudo. Apesar, gente, de eu ter sido indicada ao TikTok Awards esse ano, ter a honra de ter sido a única mulher indicada, a única do Nordeste, e a única advogada, e fazendo um conteúdo raizão, porque quem me segue sabe que eu não faço brincadeira, não tem gracinha, não tem firula, não tem transição, é só conteúdo. E engaja bastante. Eu tenho um vídeo com 15 milhões de visualizações, e falando de um assunto sério, sem curva. E assim, o TikTok ele enfrenta qualquer tipo de conteúdo. E a timeline do que você consome no TikTok é a mais inteligente possível. Ela te dá exatamente o que você quer consumir. O meu TikTok aparece economia, aparece coisas de direito, aparece coisas de marketing jurídico. Eu não vejo uma brincadeira no TikTok, só assunto profundo. E isso que você falou é muito legal, né? Que tem muito assunto profundo, que o TikTok ele tem um dos melhores algoritmos que tem. Você, tipo ali, deu 2 curtidas em 2 vídeos, parece que ele já sabe o teu histórico todo de 3, 4 anos. Então, o pessoal fala muito, TikTok tem muito conteúdo raso e etc. Às vezes a pessoa refletir do que está engajando na rede social, né? Porque, por exemplo, hoje, quando se fala de tecnologia, por exemplo, os conteúdos mais profundos que eu consumo é do TikTok. Automação, IA e etc. Então, isso mostra que o TikTok ele deixou de ser aquela rede social apenas da dancinha, né, de conteúdo superficial para ser um conteúdo profundo. Apesar de que esse conteúdo curto ele não precisa necessariamente ser um conteúdo raso, né? Então, a gente consegue, que não é tão simples assim, a Janaína faz com maestria, conteúdo não tão longo, mas com conteúdo mais profundo. Então, vamos aqui para outra pergunta para o meu xará, o Rafael. Eu queria te perguntar se a gente tirar as petições
prazos e sistemas. O que permanece como um núcleo inegociável da advocacia no geral, na sua visão? Tirar petições, prazos... Prazos e sistemas. O que permanece no núcleo? Assim, o que é inegociável, tirando essa dinâmica no geral? Olha, eu vou restabelecer aqui a primeira resposta da Janaína. Eu acho que, dentre qualquer relação, principalmente a advocacia, a ética permanece sendo inegociável. Então, seja ela na advocacia, com petições, prazos, seja ela na engenharia, com projetos, em qualquer área, a ética continua sendo inegociável. Eu hoje falo com uma tranquilidade, porque como nós lidamos ali com processos de alto valor, patrimônios multimilionários, muitas vezes em uma partilha de bens, e não sejamos hipócritas aqui, propostas indecentes de outras partes, obscuras, e isso é o que define, né? É a linha tênue que define o advogado honesto do advogado desonesto. Então, dentro hoje da estrutura do nosso escritório, particularmente do nosso escritório, se tirarmos ali o operacional, né, a parte para prazos, petições, enfim, os processos em si, a nossa demanda continuará, ainda mesmo que consultivo, regrada pela ética profissional. Eu acho que isso é inegociável dentro do escritório. E quando falamos em ética, nós podemos estender isso também para os conteúdos, que são os nossos assuntos aqui. Vencer, já é o segundo ano que eu venço melhor Instagram. Não tenho familiaridade com o TikTok, estava pegando dicas agora com a Janaína Bastos, que é estourada no TikTok. E por mais que as pessoas falem, é muito fácil, você cresceu no Instagram, você pode explodir no TikTok, explodir no Facebook, explodir no YouTube, mas não. São conteúdos distintos. Por mais que, às vezes, você consiga aproveitar uma edição, você não consegue alcançar o mesmo público. Eu tenho uma dificuldade tremenda. Eu tenho ali 400, quase 500 mil seguidores, mas não chega nem perto do Instagram. E a colega aqui falou de forma pontual. Estava falando para ela agora, eu tenho uma dificuldade tremenda, e você me disse agora há pouco. Eu também venho percebido agora que eu estou buscando mais conteúdos no TikTok do que até mesmo no Google. Conteúdos principalmente de tecnologia, que é algo que eu amo também. Está se aprofundando, então chegou a hora de migrar um pouquinho para lá. Legal. Queria fazer uma pergunta para a Henriette sobre rede social no geral. Então, eu quero saber como é que você escolhe temas que merecem visibilidade e outros que precisam ter mais cuidado. Porque, naturalmente, aquele que você coloca mais cuidado, mais contexto, ali tende a ter menos engajamento. Qual é o seu racional que você usa? Não, esse aqui vai ser para engajar, esse aqui eu preciso ter mais cuidado. Então, a primeira coisa, nós temos que analisar um conteúdo que esteja em alta, né? Conteúdo em alta. Aconteceu, por exemplo, a prisão lá o problema do Banco Master. Então, a gente pega aquele conteúdo no dia, tem que ser, às vezes, até no mesmo horário, e posta quando eu quero engajamento. Tá? Porque é o assunto em alta, então o algoritmo do Instagram vai entregar para mais pessoas, porque aquele assunto está em alta. Esse é o engajamento. Agora, eu escolho os meus conteúdos, ultimamente, eu estou escolhendo os conteúdos que podem me gerar demandas com valores mais altos. Por exemplo, trabalhista, acidente de trabalho, que eu vejo que converte muito, insalubridade, rescisão indireta. São esses 3 assuntos que eu analiso que converte mais. Então, eu misturo. Eu posto 4 conteúdos por dia. Então, eu faço um assunto em alta para me gerar engajamento e posto um que vá converter essas curtidas e os seguidores em contratos de honorários. Então, eu faço assim, eu dou uma mesclada nas postagens dos meus conteúdos. Entendi. Então, você sempre usa conteúdo sempre para atrair. Exatamente. Conteúdo para atrair, e outros para engajar, e outros para converter. Para converter, naturalmente, isso. cada um vai ter número de visualização diferente, alcances diferentes. Exatamente. Aqueles, por exemplo,
Vou te dar um exemplo quando expediu o mandado de prisão do Gustavo Lima. Eu converti isso na minha área previdenciária. Converti. Eu já fiz o vídeo, foram acho que 10 milhões de visualizações. No outro dia, se eu tivesse deixado para postar algo no outro dia do Gustavo Lima, ele já teve o contramandado de prisão. Então, se você postar imediatamente o que está acontecendo, por exemplo, o divórcio da Virgínia e do Zé Felipe na época que estourou, também foram milhões e milhões de visualizações. Então, a gente postando aquele conteúdo e depois de 3, 4 horas você posta um conteúdo que vai ter a conversão em contratos altos e honorários. Tempo, né, na rede social é importante, né? Você ter esse time, né? Não pode perder. Aconteceu, às vezes, minha mãe, eu estou viajando, né, com o meu marido, com a minha mãe, com os meus filhos, aí eu falo, peraí, que eu tenho que fazer esse conteúdo agora. Às vezes a pessoa não entende o porquê que eu tenho que fazer aquele conteúdo. Porque se eu fizer depois de 1 hora, ele já passou. Ele já passou. Então tem que estar ali engajado o tempo todo e pegar o assunto em alta e já colocar na rede social. Perfeito. Fazer uma outra pergunta aqui para a minha amiga Janaína, que é uma pergunta bem interessante, principalmente pelo seu público ser empresário. Então, eu queria te perguntar, o TikTok ele tem um público muito jovem e um formato exigente. Como você usa para gerar resultado concreto na sua advocacia? Como é que você consegue tangibilizar isso em resultado na produção de conteúdo? Eu não sou jovem, né? Quer dizer, eu sou, né? Pela carinha eu sou, né, gente? É Botox. Eu tenho 44 anos e eu estou lá no TikTok, eu só consumo conteúdo no TikTok. Você provavelmente tem mais ou menos a mesma faixa etária que eu, um pouquinho mais novo. A nossa galera está toda lá. O dinheiro está onde? Está lá. O meu lead tem mais ou menos a minha idade. Onde ele está consumindo? Lá. Todo mundo está lá. Então, não tem mais jovem. O TikTok, já tem uns 3 anos isso, que ele vem se lançando, o TikTok se diz como uma plataforma de ensino. Eles querem se solidificar como uma plataforma de ensino. Então, eles, cada dia que passa, eles privilegiam mais esse tipo de conteúdo. Tem uma hashtag no TikTok, que é a hashtag que eu uso, Aprenda no TikTok, que foi a categoria que eu fui indicada no TikTok, que se você tiver a curiosidade de olhar a categoria, você só vai ver conteúdo top, você só vai ver conteúdo de valor. E dentro de conteúdo de valor que informa, vem a venda. Porque, partindo para a nossa seara, eu resolvo o problema dos empresários. Então, o empresário vê o problema dele no vídeo e contrata. E fecha. Eu também tenho os conteúdos que são um pouco mais topo de funil, mas tudo com conteúdo técnico. Eu já não sou muito fã das trends, dos vídeos, das modas. Eu tenho um conteúdo um pouco mais tradicional. Mas tenho os conteúdos mais de topo. E super funcionam. E aí você vai na jornada do cliente, vai trazendo, o cliente te segue e vai seguindo a jornada. E compra. Eu já fechei, para tu ter uma ideia, no final do ano, eu fechei uma rede de supermercados pelo TikTok. E a gente sempre mapeia. De onde você veio? Vim do TikTok, vim direto do TikTok. Claro, tem muitos que... Eu digo que o TikTok é o topo do funil, que é literalmente um jogo. O pessoal vai do TikTok e passa para o Instagram, porque no Instagram a comunicação direta com você, a pessoalidade é maior. Então, o meu meio de funil é o Instagram. E o fundo de funil, o WhatsApp. E funciona maravilhosamente bem. Dificilmente alguém não me conheceu por lá. Isso que a Janaína falou é bem legal, porque quando a gente vai falar em termos técnicos de traqueamento, de dinâmica de marketing, existe um negócio que se chama modelo de atribuição. Então, muitas das vezes, a gente penaliza uma plataforma ou outra, porque a gente não consegue rastrear a venda, o contato, seja o que for, daquela plataforma. Às vezes a pessoa conhece a Janaína ali no TikTok, aí vai para o Instagram, aí do nada ele aparece ali no Google Meu Negócio. Aí a pessoa acha, não, foi o Google Meu Negócio, eu vou parar de produzir conteúdo no TikTok e no Instagram. Mas hoje o lead muito mais informado, principalmente depois da pandemia, que a gente, enquanto advogado, né, existe essa produção de conteúdo em massa, porque a gente entendeu que efetivamente a produção de conteúdo ela não é mais uma promessa, mas é uma realidade para muitos advogados. O pessoal não fica mais só vendo o Instagram, ou Google, ou YouTube, ele começa a mapear em todas as redes sociais. Aí, do nada, ele aparece lá no teu site, do nada ele aparece no teu TikTok e converte. Então, toda essa jornada do cliente, no geral, é extremamente importante. Como a Janaína falou,
entender onde é que é o meio. E eu vou lançar um livro, viu? Dia 16 de abril sai o meu livro de Já manda o link, marketing que eu que quero. converte. Eu vou ensinar justamente a fazer o que eu faço na rede social, converter. Perfeito. Então, pessoal, nosso talk chega ao fim. Obrigado pela atenção de vocês. Eu agradeço. Espero que vocês tenham gostado.